E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor e que prazer estar em mais um episódio com vocês. Hoje o papo é com um cara que podemos dizer que trocou a tela do computador pelos tabuleiros. Olha, antes de eu mostrar ele pra vocês, a gente começar esse podcast aqui, ó, tá muito legal. Se você é fã de jogo de tabuleiro, você tem que ficar nesse episódio. A gente vai falar de vários jogos legais, eu sou muito fã. Todo final de semana eu jogo com os meus amigos. Então, assim, fica aqui. Esse episódio é pra você. Você vai conhecer os jogos, ou jogos novos, ou jogos antigos. Coisa que você vai relembrar, assim, também. Juro pra vocês, esse episódio vai ser muito legal. Então fica aí, aproveita, já se inscreve no canal, já curte o episódio, já vai pensando aí se tu tem algum comentário pra ele ou não, tá bom? Então, ó, antes, vocês já sabem que a gente tem a Machi Soyo como a nossa patrocinadora aqui no Tauricast. Machi Soyo é o novo restaurante de frango coreano que acabou de chegar aqui em Santos. E olha só, ele não é só pra quem mora em Santos. A Machi também entrega em Guarujá, São Vicente, Praia Grande. Já vai chegar em outros lugares também da Baixada Santista. Então, ó, aproveita, acessa o QR Code que tá aparecendo aí na tela ou entra no machisoyo.com.br e aí, lá no site deles, você já garante exclusivamente um cupom de 10% nos pedidos acima de R$57 para você que tá aqui escutando e assistindo o Tauricast. Machi 10. Então, ó, faz o seu pedido, deu acima de 57, adiciona o cupom Machi 10, que aí você já tem 10% de desconto no seu pedido, para você experimentar o frango coreano, as outras delícias da culinária coreana. Não tem só o frango, mas olha, queria dizer não, mas eu indico muito frango para vocês. É uma delícia, os molhos vêm diretamente da Coreia. Então é isso. Acessa aí o site. É claro, tem como pedir também pelo iFood se você preferir. Agora, bora pro nosso convidado. Ele é analista de sistemas, mas foi no meio da quarentena, com os 2 filhos, cheio de energia, que ele, vamos dizer, redescobriu o universo dos jogos de tabuleiro. Ó, do War, a coleção com mais de 100 jogos, ele criou a Koala Games, que pra quem é da Baixada Santista já conhece. Uma locadora em Santos, que não é só uma empresa que não só empresta jogos incríveis, mas também ajuda os pais, professores, terapeutas, empresas e até cafeterias a se reconectarem com as pessoas de um jeito mais divertido. E, gente, jogo de tabuleiro, a gente traz desde a infância e sabe que é muito legal. Hoje, a gente vai mergulhar nesse universo e vamos falar de clássico, dos jogos modernos, os barulhentos, os estratégicos, os que são mais tranquilos para você fazer numa noite de jogo com os amigos, uma pegada vinho, queijos e tudo mais. Ele vai contar todas as curiosidades que já passou lá no Koala Games e também a gente vai falar muito sobre esse universo que é uma delícia dos jogos de tabuleiro. Hoje é dia de Tauricast com o Thiago de Oliveira. E aí, Thiago, tudo bom? Olá, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, dependente do horário que você está assistindo, ouvindo e assistindo o podcast. É um prazer estar aqui, vai ser uma conversa muito gostosa. Olha, muito feliz de ter você aqui, né? Já conheço a Koala Games, amigos já alugaram jogo na Koala Games, né? Descobri até a DLC do Sabotador, a gente já vai falar do Sabotador também. Descobri as DLCs do Sabotador e eu acho muito legal, eu acho que, cara, tu reinventou um negócio assim muito maravilhoso, que eu acho sensacional, muito legal mesmo. E aí, eu já disse um pouquinho, assim, da tua história na introdução, e aí eu queria entender, né, tá aqui, de analista de sistemas para um empreendedor de locadora de games em Santos. Como é que foi isso? Como é que foi essa virada? Bom, vamos lá. Eu fui analista de sistemas, né, não cheguei a exercer a profissão. Sim. E eu, na verdade, eu tive por 11 anos uma lan house. Em São Paulo, uma lan house, durante 11 anos. Minha filha nasceu em 2013, foi quando eu larguei a lan house para me dedicar a ajudar na educação da minha filha. Em 2018, nós mudamos para Santos. Nós éramos em São Paulo, nós mudamos para Santos. E minha esposa continuou no trabalho dela, já tinha o meu filho que nasceu em 2016. E teve a pandemia, que nós subimos de quando eu tinha só apenas 2 jogos. Durante a pandemia a gente subiu para mais de 100 jogos, para passar o tempo mais gostoso, mais prazeroso com os filhos, do que deixar só em tela essas coisas. Mas ainda para vocês, jogos para vocês com eles, na pandemia, entendi. Só nós, não tínhamos nada de relação a empreendedorismo com relação a jogos, só para nós. Só que acabou a pandemia, as crianças voltaram a estudar de forma integral, e a escola, bem ou mal, faz o trabalho dela de
sugar o tempo, Sim. a vontade das crianças. Chega na noite, eles não querem mais fazer muita coisa, querem descansar, querem esse tempo de tela, a gente até permite para eles dar uma relaxada, e os jogos ficaram ficaram parados em casa, aqui em Santos, criando mofo, que é a umidade. E foi quando, em outubro de 2023, eu fui convidado pela escola das meus filhos, a levarem os jogos lá para fazer um evento Dia das Crianças. Foi um sucesso, mas como Thiago... Entendi, nada Koala. ainda como Koala. Em novembro de 2023, a minha esposa me apresentou o Instagram de um rapaz, falando comigo, que era, olha, Thiago, você tem um tesouro na tua casa, compartilha esse tesouro com os outros. E realmente é gratificante. Tirando a locadora, é gratificante ver o sorriso das pessoas jogando, sabe? E ele falou assim, além de você poder compartilhar, você pode tirar uma renda sobre isso. E eu, em novembro mesmo, comecei a fazer o curso do cara. Em dezembro, estava fazendo alguns desafios. Em janeiro, fiz minha primeira locação. Em fevereiro, eu estava fazendo o evento de inauguração. Então, tudo foi com o William, do VV de Jogo, do VDJ. Sim. Que é meu mentor. E até hoje, mais de um ano e pouco, me acompanha, sugere onde eu devo ajudar mais, trabalhar mais, entrar mais, oferecer mais as nossas... Até indicação de jogos, até indicação do que fazer. A gente faz uma parceria legal com as editoras, né? Então a gente tem uma conversa bem legal. E foi disso. Pô, legal isso. Então tu tem uma conversa com as editoras dos jogos. Sim. Vale mais a pena pra gente, né? Porque a gente tem o preço mais em conta. Claro. E só que a gente não revende. Então não tem muitas... esse curso hoje está com mais de 200, 300 outras luderias, locadoras espalhadas pelo Brasil inteiro. É um grupo bem grande. Tem alguns que abrem seus próprios pontos físicos e revendem, tem alguns que revendem pela internet. A minha opção é de não revender. Entendi. A opção é só ficar na locação e dessa forma seguir com o meu negócio. Entendi. E aí como é que eu faço, por exemplo, estou aqui em Santos, como é que eu faço para alugar os jogos? Hoje você pode... A Koala Games funciona através do WhatsApp. Conversando comigo através do WhatsApp. Tu que faz o atendimento? Eu que faço o atendimento. E retira comigo, nós estamos no Gonzaga. Faz o pedido, emitimos um contrato, faz o pagamento e a pessoa retira comigo. Como as locadoras de vídeo antigamente, que você ia até lá o local, pegava a sua fita e levava para casa. Entendi. Entendeu? Então, hoje aqui em Santos nós temos dois espaços físicos para você ir até o local para você jogar. Entendi. O nosso diferencial é o seguinte, uma locadora... o cinema, imagina que ele seja um cinema. Sim. Certo? E a Koala é a locadora. Você vai levar o cinema para sua casa, você vai jogar na sua casa. Vai receber uma pessoa de imprevisto, tá chovendo, não quero sair de casa, então você pode pegar os jogos e pedir um Uber ou um aplicativo qualquer, 99, e tirar com a gente, levar para sua casa, vamos pedir de coxinha, sabe quando você vai fazer uma festa? Pede lá, o cara entrega, leva para sua casa, se diverte em casa por 3 ou 7 dias. Entendeu? Entendi. Tenho ainda algumas dúvidas da parte de locação, mas eu só queria também, já que a gente está falando, por que Koala Games? Koala Games. A minha esposa é a minha maior incentivadora, né? Então, ajudou muito, empurra muito. Quando eu tô para baixo, putz, tá chato as locações. Não, vamos fazer outra coisa. Ela sempre me incentiva as coisas. E ela, quando criança, tinha uma pelúcia que era um koala. E o apelido de infância dela era, na adolescência, era Cookie, que era o nome do mascotinho dela. E em homenagem, eu trouxe ele para ser o nosso logo, nosso nome, nossa mascote, tudo relacionado a isso. Pô, e ele é muito fofinho, tá aí na tua camisa. Essa arte foi uma amiga minha de São Paulo. Vocês acertaram muito, eu adorei. A arte é muito bonitinha. Agora, voltando nessa parte do aluguel, então eu chamo tu no WhatsApp, eu alugo e tal. Quanto tempo os jogos ficam comigo? Isso, você pode optar por 3 dias ou 7 dias. Entendi. E aí, isso também depende do valor. Cada um tem o seu valor. Entendi. Mas, por exemplo, você pode estender. Tem gente que vai fazer viagem. O jogo já foi para Florianópolis, o jogo já foi para Florianópolis, acampando, levando. Entendi. O pessoal vai para longe e devolve. Pode estender a alocação. Sim, entendi. Os valores hoje são de 10 a 50 reais. Sim. Depende da simplicidade e complexidade do jogo. Mais estratégico, uma coisa assim. Os jogos não tendem a diminuir os valores.
eles tendem a entrar em promoção, alguma coisa, não descem de categoria. Entendi. Mas é mais por volta da complexidade e da simplicidade dos jogos. Entendi. E aí, quando um jogo é muito alugado, o que faz? Quando todo mundo quer aquele jogo? Tem uma fila. Tem uma fila. E às vezes eu corro atrás de uma segunda cópia. Entendi. E aí eu ia te perguntar isso. Você tem mais de uma cópia deles ou ainda não é o momento? Os jogos que tem mais cópias, por exemplo, aqui tem o Taco, que eu tenho 3 cópias. Entendi. O Dix, que não está aqui no momento, eu tenho 3 versões. A gente vai falar do Dix, que ninguém mais aguenta. E a gente tem 3 versões delas e algumas outras tem também, mas mais um jogo de cada mesmo, a maioria. Entendi. Eu acho que a editora é a Papel Games, né? Isso. Do Taco, Gato, Cabra, Queijo e Pizza, eu acho que eles fizeram um marketing muito bom. Sim. Porque esse jogo todo mundo ou já jogou ou quer jogar. Sim. Eu acho isso maravilhoso. Eles arrasaram nesse marketing. E tem N versões desse jogo. Então, eu acho que eles arrasaram nesse jogo. Bom, aí eu acho que a gente vai entrar agora bem na parte de jogo, assim mesmo. E pra quem nunca saiu do mundinho do War e do Uno, e aí nesse momento está descobrindo essas maravilhas. E aí, o que a pessoa... o que tu diria? Então, na verdade, elas estão muito presas na memória afetiva delas. Elas não querem sair do War e do jogo da vida. Vou só incrementar também. Quem joga muito Banco Imobiliário também tá nessa mesma pegada. Sim. Banco, por exemplo, o War, hoje você não lembra, mas o War é 2-3 horas de jogo. Cara, eu nunca gostei de jogar o War, é muito chato. É muito tempo. Eu, quando era moleque, a gente jogava tanto War que no corredor do prédio, a gente jogava Conquistar o Mundo. A gente era 3-4 horas jogando. Então era... Joguei muito. Só que o War, hoje em dia, ninguém tem tempo para jogar. Quer dizer, tem pessoal mais aficionado que joga, assim, mas um pessoal que é mais corriqueiro não tem tanto tempo assim para jogar. Banco Imobiliário, você saiu atrás, você vai estar pagando aluguel. O resto da vida. Você não vai conseguir voltar lá na frente. Vai cair na realidade da sua vida pagando. Eu não quero ficar pagando. Ai, que horror. É a tua realidade. Mas é a verdade. Sim. Então, hoje os jogos de tabuleiro têm outras mecânicas, trabalham outras habilidades cognitivas, habilidades motoras, destreza, agilidade. Tem N possibilidades. E eu gosto dos jogos de tabuleiro por causa que tem os temas. Sim. Cara, ficção científica, espaço, terror, mistério, né? Tem uma série de coisas mais simples. Hoje eu conheci um jogo esses dias que era uma torre de eletricidade, tipo, com bastõezinhos e com uma cordinha no meio, você tinha que ligar não fazer as cordinhas se ligarem. Super simples, sabe? E as pessoas conseguem dizer, jogos são lançados todo dia. Todo dia tem um jogo novo. O mercado nacional de jogos é fantástico, é imenso. Então, por exemplo, quando um cliente vai numa loja, Thiago, você tem o War? Tem o War. Você tem o Banco Imobiliário? Tem o Banco Imobiliário. Jogo da Vida? Tem também. Detetive? Tem todos esses jogos. Detetive, ninguém fala mal de detetive, que eu adoro, mas também é isso que tu falou. Para todas as memória versões afetiva. Eu tenho alguma coisa, memória afetiva. Mas o que a gente costuma fazer? A gente costuma, além de enviar esses jogos para as pessoas que é para alocação, a gente envia uma cortesia. Legal. Posso mandar um taco, posso mandar um saboteur, posso mandar até um azul, para a pessoa conhecer algumas mecânicas diferentes, sabe? Thiago, não gostei. Tudo bem, se alugando de novo, vou te enviar uma nova versão para até alguma te pegar. Sim. Porque são diversas mecânicas diferentes. Até a pessoa falar assim, nossa, gostei disso. Aí é teste, a pessoa vai testar. Teste, né? É um prazer para mim ver a pessoa. Eu não tenho problema nenhum de enviar uma coisa. Sim. Mas o único requerimento que eu faço, você vai pegar um jogo antigo, eu coloco... Legal. Mais que ver se vai pegar War, eu vou te mandar sempre uma coisa diferente. Entendi, para tu conhecer. Sim. Eu acho isso muito legal. Na questão do Uno, não sei se vocês já viram aí, não sei se tu também tem para alugar, mas o Uno ele tem outras versões. Que tem o Uno roxo, o Uno azul e o Uno verde. Eu acho que é Flip, Flex e é o outro tem nome no Mercy, tem um então, eu lembro desses 3. Que eu acho que são 3 que eu queria muito. E eu joguei o roxo, que é o que vira a carta. Isso. Joguei esse. Achei muito legal. Tu tem também os Unos? Não tem. Unos, não. Entendi. Tem a versão só original do Uno. Só original. Tu já jogou esses? Eu já joguei o No Mercy. Só que o problema é o seguinte. Hoje em dia, esses jogos são muito pirateados. Porque se eu não me engano, eles não são oficializados no Brasil. Entendi. Só a versão original. Sim.
E para você pegar os outros, você tem que trazer de fora. Alguma coisa assim. E vem muita cópia pirata. No Shopee, até na Amazon tem jogos piratas dele. Olha. Então eu não confio muito em trazer nesse e eu não quero repassar isso para meus clientes. Não, tá certíssimo. Eu prefiro não... A não ser que eu consiga alguém que vá para os Estados Unidos... Vai trazer o original. O original para mim, eu faço isso. Entendeu? Mas diferente... Temos algumas opções disso. O Tepo, que está aqui na mesa... É uma versão americana do Tepo. Eu ia falar isso. Tu tá com o original mesmo. Sim, o original mesmo. Porque tem várias versões na Shopee que nem da Lobo tem. Até o Tepo tem a versão pirata dele. Tem. Que ele é menor. Ele é menorzinho. No Brasil, as versões deles que tem é o Tapalavras. Tem uma outra que é Mas essas versões deles são originais. Também são originais, lançados no Brasil. Entendi. Não, porque esse aqui é muito sensacional. A gente vai jogar esse jogo já pra vocês. Que eu falei pra ele que ele tem que jogar, que eu nunca joguei. Aí eu tenho um amigo que tem, ele sempre esquece de levar, a gente vai jogar aqui. Bom, eu queria também entender agora mais no Thiago Empreendedor, como é que tu vê o diferencial da Koala Games para outros setores, dentro assim até também da locação mesmo, seja do que for, Sim. mas dos setores mesmo, porque tipo, é o que eu falei pra tu, cara, eu acho, quando a gente tava no começo mesmo, eu acho que, cara, tu entrou num negócio que é muito genial. Que eu acho sensacional. Então, como eu falei mais cedo, a gente tem duas luderias aqui em Santos, tá? Físicas. Sim. Você pode ir lá, já você vai pagar o teu tempo lá e vai jogar. Sim. São ótimos lugares. O meu diferencial é que realmente você pode levar pra casa. Entendi. É ficar por quanto tempo? Porque lá... Sim. Lá você vai jogar durante 3, 4 horas, vai jogar uma série de jogos, e aqui você pode pegar um jogo, testar o jogo em casa. Sim. Tipo assim, você vai pegar um jogo como o Harmonies aqui, ou um Survive, R$300 para cima. Você entendeu? Pra comprar. Para comprar. R$300 para cima. Então a gente dá a oportunidade de você testar o jogo para você realmente é aquilo que você quer. Nossa, eu gostei desse jogo. Eu vou comprar. Nós da Koala Games temos jogos mais familiares e mais party games. Tá? A gente não tem tantos jogos mais complexos. Entendi. Tem um público que procura ele, mas jogos mais complexos a gente está falando de 500, 600 até R$1.000. Para mim, um cliente testar um jogo de 500, 600 reais e gostar e não mais voltar, eu vou meio que sair no prejuízo. Até eu conseguir pagar. Sim. Então eu prefiro não investir nos jogos mais densos, entendeu? Então, tô no party games, tô no mais familiar, mais tranquilo de se fazer. Então, às vezes você mora num apartamento pequeno, não tem espaço, olha o tamanho da caixa. Não sei se você conhece o tamanho da caixa do jogo Zombicide, que é enorme a grossura da caixa. Você não tem espaço para isso. Não tem mesmo. Entendeu? Então, a gente usa o nosso espaço, você só leva, usa por 3 ou 7 dias e devolve. Sim. Entendeu? Então, a gente faz a degustação dos jogos, a gente faz guardamos para vocês os jogos. E eu acho que esse seria o nosso diferencial, tá? Você poder jogar onde você quiser. Vou fazer uma festinha, vou acampar, vou não sei o quê, vou viajar. Leva o jogo contigo. A gente não vê problema nenhum com relação a isso. Sim. Nós fazemos um contrato. Claro. Sempre diferente do locador de vídeo que você faz o contrato uma vez e você vai alugando as várias vezes, nosso contrato é por jogo alugar, é por locação. Então, se você vai alugar levar para longe, se acontecer um imprevisto com a peça, que pode acontecer, depois até posso contar em alguns casos, a pessoa vai ter que arcar com isso. Se for um detalhe de uma pecinha, vai dar o arcar com uma pecinha. Ou se a gente puder dar um jeito, alguma coisa, a gente vai arcar. Sentou, encheu a cara a noite inteira, bebeu vinho demais e acabou sentando sem querer em cima da caixa, vai ter que arcar com o valor da caixa. Isso está previsto no contrato. Entendi. E o que é muito bom, tá? Tu comentou, vamos falar de alguns casos. Eu ia até te falar isso. E quando molha a carta? Porque tu tem... Posso mostrar? Sim. Vou pegar ele, né? O Maioral, gente. O Maioral, esse louco. Pra quem é de Santos, aluga, tá bom? Procura aí na tua cidade também se não tem locadora. Se não, compra, porque não vai se arrepender. Sim. Licença. Manual. Então, manual, tudo certinho. Eles vêm assim. Sim. Eles têm com esse negócio de proteger de... Silica. Isso. Umidade. Então, dentro da caixa tem mais também. Sim. Então, todos vêm bem protegidos. Tal. Vem também o que é para guardar cada coisa. Sim. Não vai dar para vocês verem, mas aqui tem. Legal. Etiquetinha. E aí, eu vou pegar esses aqui. Que é justamente a expansão. Isso. Isso. Quando, eu acho que elas estão aqui.
Quando eu recebo o jogo de carta em casa, ele vem assim nesse saquinho. Exatamente. Posso levantar só um pouquinho? Só pra mostrar, licença. Então aqui a carta, se eu tiver o jogo em casa, ela não vem com isso aqui. Não. Tu põe com isso aqui. Uma proteção. O que é muito... Eu achei sensacional também. Quando eu peguei esse jogo, eu falei, eu preciso disso aqui também, porque tu protege os teus jogos em casa. Não, isso aqui é sensacional. E aí, tô lá jogando, derramei água, derramei alguma coisa. Mesmo que tá aqui com isso aqui e tal, tudo isso tá lá no contrato previsto. Tá no contrato. Então, entendi. Se estragou a carta, alguma coisa assim... É difícil você repor uma carta. Sim, que foi o que a gente estava até conversando antes. Uma peça é mais fácil você repor. Entendi. E ele é mais fácil de você repor. Mas imprevistos acontecem, a gente avisa para os clientes que isso pode acontecer. Sim. E não tem que arcar com prejuízo. Também, né? A vida não é um morango, né? Sim. Deixou cair também. Uma curiosidade, um vacilo meu que eu fiz... foi que logo que a gente abriu a Koala, acho que foi até fevereiro do ano passado, eu mandei sem sleeve. E a pessoa adorou o jogo, não sei o quê, só que aconteceu um imprevisto do filho dela, 3, 4 anos, sei lá que idade, foi na mesa, pegou a carta e passou a tesoura na carta. Só que aconteceu, a carta virou uma claquete. Ela não transpassou a tesoura. Entendi. Então, eu falei assim, tudo bem, acontece, imprevistos acontecem. Vamos pôr dentro do sleeve, foi vacilo meu não ter avançado e ido no sleeve. E aí dá pra usar essa carta? Tá usando. Entendi, então, entendi. Algumas imprevistos acontecem. É muito difícil quando, por exemplo, né, pra quem nunca jogou Sabotador, bom, você tem um anão... Ele sabe explicar melhor que eu, tá? Mas o anão sabotador... Fica à vontade. É o anão sabotador e o anão minerador. A gente chama assim, tá? O minerador, ele tem que achar isso aqui, que é a pepita de ouro. Isso. E o sabotador vai sabotar eles chegarem nisso aqui. É um caminho de 7 cartas, certo? Isso. Perfeito. Você vai criando os caminhos, tem carta de ação e tudo mais. Essa carta aqui, por exemplo, se essa carta ela marca aqui atrás, é um jogo que você já não consegue mais jogar. Exato. Porque elas ficam viradas. Então você pega aqui elas, né? Então elas estão aqui, você deixa elas assim na mesa, né? Então, por exemplo, é uma carta que já não consegue. É uma carta que, tecnicamente, o jogo tá meio que perdido, podemos dizer assim, né? Sim, se tiver marcado, sim. Sim, mas se assim, tem jogos que não. Então, por exemplo, esse tu conseguiu ainda dar uma salvada. Sim. Entendi. Bom, tem mais algum caso antes de eu começar esse momento aqui? Por exemplo, outro incidente que a gente teve foi de um jogo que a gente chama de OP, que é Out of Print, que não é mais impresso. Ou seja, não é que é raro no mercado, mas se acontecer de estragar uma peça ou alguma coisa... É mais complicado. Tu teria que, de repente, sei lá, comprar um antigo... Você vai ter que comprar de alguém que está vendendo com inflacionado. Entendi. Se eu fosse comprar na editora, eu ia pagar, vamos lá, R$100. O cara no mercado vai comprar uns 300. É óbvio. E a obrigação do cara, pelo contrato, é ir atrás disso. Sim. Da melhor forma possível. Eu levei para uma cliente, usou o jogo. Sim. E a caixa, quando eu fui conferir, porque todo jogo quando sai eu confiro, todo jogo quando volta eu confiro, para ver se está tudo ok. A caixa a parte interna da caixa estava arranhada. Aí eu falei para a moça, olha, sei que imprevistos acontecem, tudo, mas se tivesse transpassado, a unha do seu gato tivesse transpassado a caixa, tivesse feito um furo, eu teria te cobrado uma caixa nova. Agora, como ficou ali, arranhada, tá marca, descascada a parte interna, eu vou até relevar e não tem problema, mas fica atenção. Ela nunca mais alugou comigo. Mas ficou essa chamada de atenção. Mas assim, eu acho que super tem que ter, pra começar, acho que o povo não tem nem essa de, não vou mais alugar. Pô, a culpa é tua, cara, tu desculpa, entendeu? Mas não é o Thiago que tá falando, é o Vitor, tá, gente? É o host. Que aí depois, né, não sobra pra tu. Bom, bora falar de alguns jogos que estão aqui. E a gente agora vai falar do Sabotador. Bom, eu falo Sabotador, mas o nome certo é? Sabotera. Boa. Sabotera. A gente fala Sabotador. A gente inventa nome. Tá? A gente vai falando qualquer coisa. Sim. Sabonete, a gente chama de sabonete. A galera que eu jogo. Bom, e o Sabotador é um jogo muito legal que eu já expliquei pra vocês. Que tem o anão minerador e o anão sabotador. O minerador tem que chegar na pepita de ouro. E o anão sabotador vai atrapalhar chegar e tal, e não tem que deixar chegar, e quando não chega, quem ganha é o sabotador. E aí esse jogo tem DLC, que é cartas que você tecnicamente compra depois. Esse que você comprou já veio as DLCs.
Beleza. Vamos falar sobre essas 3 cartas, porque quem tem esse jogo em casa, né, deve estar... Bom, deve... Mas eu quero que você fique à vontade de falar. Tá, eu vou tentar. Bom, essa daqui não é uma carta normal, essa aqui é a da escada pra gente... Bom, não, me explica essa carta. Você passa por uma outra trilha, né? Por outro caminho. Então, eu ia te falar isso. Esse aqui eu consigo, quando eu jogo ela, eu pulo pra outro caminho. Isso. Entendi, sem mexer em nada na coisa. Eu posso jogar ela e pulo pra outro caminho. Isso. Então essa tá. Agora, essas duas, que foi a que eu adorei, gente. Pra quem já tem, tal, tem essa carta, vale muito a pena ter, que é... Quando você joga ela, você pode comprar 5 cartas do monte e escolher a melhor pra você, certo? Perfeito. Tô aqui com o mestre, né? Então ele vai me... Essa aqui não é aqui, essa aqui é aqui. Bom. E aí tem essa, gente. Essa daqui é maravilhosa, gente. Porque assim, ó, pra mostrar pra vocês. Pera, deixa eu pegar aqui, ó. Anão minerador. Anão sabotador. Isso, correto. Perfeito. E aí a gente tem o anão egoísta, que a gente adorou jogar com isso aqui. Que o anão egoísta, ele tá jogando sozinho. Sim. Então assim, ele tecnicamente ele tem que mentir, tanto pra quem eu achei assim, pra quem é sabotador e pra quem é minerador. Eu acho que ele tá jogando os dois, né? Ele joga os dois pra ele ganhar. E a gente jogou uma rodada que um amigo nosso ganhou com essa carta. Porque eu falei, pô, é um pouco mais difícil, porque tu tá sozinho, tu tem que dar uma enganada, porque tu tem que ser o último a pôr, né? A gente foi ler. Tem que ser o último a pôr a carta pra chegar na pepita. Então é um jeito mais difícil de jogar, né? Sim, sim. Acredito eu. E aí ele é muito feio, cara. Esse cara é muito feio. Esse cara é muito, muito feio. E, pô, eu achei muito legal essas DLCs. E eu achei genial que eles fizeram isso aqui. Sim. E aí agora uma dúvida de quem joga, perguntando pra tu. Quando a gente jogou, a gente não entendeu muito bem, então a gente fez assim. A gente tava jogando com... Eu acho que era... A gente estava em 6, então 4 sabotadores... Não. 4 mineradores. Isso, 4 mineradores e 3 sabotadores. 2 sabotadores. A ordem de cabeça não lembro de cabeça. Bom, enfim. Aí a gente tirou um sabotador e colocou ele, tá certo? Ou eu teria que ter tirado um minerador e colocado ele? Ai, me pegou. Te peguei, tá vendo? Porque eu também não sei. O que a gente fez? É bom que quem tá assistindo a gente responde. A gente leu e aí o que a gente entendeu que tinha que tirar um sabotador. Tá. A gente tirou um sabotador, mas a gente achou que o jogo também ficou um pouco sem movimento tirando um sabotador. E aí eu acho que depois a gente jogou e tirou um anão e deixou ele. E tal. O que eu gosto do Saboteur é o seguinte, que sempre que você tem 3 jogadores, sim, vão ser 4 cartas que você vai pôr na mesa. Então, sendo que um é um sabotador e 3 são mineradores. Numa rodada, se sair um sabotador, vai ficar aquela caça, saber o sabotador tentar descobrir quem é. Agora, se numa rodada sai os 3 jogadores, para os 3 sai minerador, ninguém sabe mais quem é quem. Porque o minerador vai falar que ele não é o sabotador, ou e fica perdido na mesa quem é. E não vai, você que é, você que não é. Cara, isso eu acho legal. É quando não sai sabotador na mesa, que todo mundo fica desconfiado. Tá todo mundo jogando junto, mas tá desconfiado de alguém, né? Porque a gente acha que alguém vai ser, né? Não, é muito legal, cara. Esse jogo aqui é muito bom. Cuidado, eu só gostaria de dizer que esse jogo separa casais, desfaz amizades. Então, cuidado, tá, gente? Quando for jogar ele. Não, mas esse jogo aqui cara, ele é maravilhoso, vale a pena alugar, vale a pena ter em casa, porque ele é muito, muito bom mesmo, muito bom. Esse jogo é muito bom. Queria falar aqui do mais alugado, podemos dizer, porque tu tem 3 dele. Sim. Por que esse jogo é tão alugado, Thiago? Esse é uma adaptação de um jogo que acho que muita gente já deve ter jogado, que é no baralho normal, que é você colocar a carta As, 2, 3, 4, quando sai o número exato, vocês todos batem na mesa. O último que bater leva o bolo de cartas de baixo. Essa versão faz com figuras. Ela faz com imagens. Sou louco pra ter esse jogo em casa e jogar. Essa não tá eslivada que foi... Nossa, as cartas são lindas! Nossa, as cartas são muito lindas. Nunca tinha visto esse jogo. Então as cartas são bem bonitinhas. São. E aí é a mesma coisa seguindo essa sequência. Que fica tanto na caixa quanto na parte de trás da carta. Entendi. Então é assim... Peraí, deixa eu achar a cabra.
Tá, aí eu tô aqui com queijo Isso. e com a pizza. Isso, exatamente. Então, quando eu vou jogar, eu tô tipo, mesma coisa. Então, as, no caso, taco. Isso. Entendi. E vai se mesmo. Quando chegar a carta que você Sim. precisa, você bate na mesa. E aí podemos dizer que ele também tem um... Tá na minha câmera, Caio, perdão. Foi? Ele também tem umas DLCs. Isso. Ele tem umas cartas que vêm junto. Que aí já vem junto. 3 delas vêm juntos. Sim. E você pode adquirir DLCs em outros lugares. Entendi. Que são as cartas de Narval. Tô E antes, quando ela aqui. aparece na virada da carta, quando ela aparece, você tem que fazer o gestual de colocar o chifrinho na cabeça. Peraí, então o naval é esse. Você põe o chifrinho. Quer mostrar aí, ó? Tá aqui o narval. Legal. Quando a pessoa vira na mesa, aparece ela, Sim. você tem que fazer o chifrinho e bater na pilha. Legal. Não adianta só fazer o chifrinho. A outra carta é a marmota. Sim. Que quando ela aparece, tem que bater na mesa. Legal. Fazer o som de bater na mesa, colocar e bater em cima da pilha. E a última carta é a do gorila. Legal. Tá? No gorila você vai bater no peito e vai bater na mesa. Tem as outras versões que é da rena, a gente costuma fazer chifrinho, tem... Então esses aqui, vamos dizer, joguei essas daqui, beleza. Aí agora eu viro no monte, gorila. Isso. Todo mundo, tipo, o primeiro que fizer, fiz, bati a minha. Não. Na verdade, o último que fizer isso que vai perder. Entendi. Então, sim, eu que paguei de louco, galera. Então tá, joguei essa, todo mundo tem que fazer o último, que fizer ficar em cima... Leva o bolo. Exatamente. Legal. Então, muito legal esse jogo, é um cara. jogo recomendável a não usar anéis, não usar em mesas de vidro, plástico. Já vi mesa envergar. Cara, não, quebrar a mesa, certeza, de plástico. Eu já vi gente querer ser o último a bater pra dar pancada na mesa que em cima da mão dos outros. Que ignorância desnecessária. Tem um pessoal que faz mesmo isso. Sim. E esse jogo tem diversas versões, inclusive bater ao contrário, com a palma mão virada pra cima. Legal. Bom que vai machucando, né? Não pode jogar mesmo de anel, gente. Tem como jogar de aliança. Tem a versão dela que é a Copa do Mundo. Recentemente lançou uma versão infantil, que não tem todos, acho que só os 4 primeiros, Entendi. ou 3 primeiros. Pra ficar mais fácil. Mesmo. Sim. Eu acho que tem mais uma versão que é versão festa, que muda, tem bolinho, tem umas coisas diferentes. Legal. Esse aqui também é muito genial. Cara, esse aqui é muito genial, esse jogo é muito legal. Que é o trio. Sim. Né? Ele é... tu vai ter que explicar porque eu não lembro, mas... Bom, eu pego... 3 cartas, é isso? É um jogo de memória. Isso. É um jogo de memória. Boa. Que você tem que fazer trios. Por que de memória? Você tem que tentar decorar onde é que tá a carta na mão dos outros. E na mesa. Esse jogo, no ano passado, nos maiores sites de jogos tabuleiros, foi o jogo mais jogado. Tipo, disparado. Mas por que ele foi o jogo mais jogado? Porque ele é rápido. Então você faz várias partidas. A gente tem um que a gente chama que é filler, que é um jogo que você tá aquecendo para um jogo mais pesado. Entendi. Tá faltando um amigo que tá esperado. Vamos jogar rapidinho isso aqui? Tipo, em 5 minutos você acaba uma partida. Acaba mesmo. Então é muito rapidinho, muito gostoso. E é muito gostoso. Ele tem 2 jeitos de jogar. Sim. A forma normal e a forma picante. E aqui com a cartinha pequena, né? Tá na câmera 1, né? Tá na minha aqui, ó. Com a cartinha... Picante. Isso, sim. Não, esse jogo é sensacional. Por que eu falei pouco dele? Porque a gente tá com um jogo aqui que eu quero muito falar sobre. Tá? Porque, assim... Ele já chegou fazendo propaganda, eu vou ter que alugar. Cara, vou ter que marcar uma partida com meus amigos. Aí, ó. E jogar esse jogo, cara, porque ele é muito bom. Eu tenho o trio também, mas uma carta dele foi com Deus e a gente não tá jogando, infelizmente. Vamos falar desse jogo que tu fez muita propaganda pra mim dele. Pode abrir. Deixa eu abrir, licença. Que é vou pôr na minha câmera rapidinho, Caio. Tá tudo fora. Survive the Island. Então sobreviver na ilha, né? Então esses são os bonequinhos e esses aqui são os bichos. Ele já é um jogo mais completo. Assim, podemos dizer? Não. É um pouquinho. Ele ainda é simples. Porque a ideia é de você... Vamos abrir o tabuleiro? Pode abrir. Licença. Que aí o Caio põe na câmera 1 e a gente mostra. Eu tenho medo desse tabuleiro, Thiago. Já abriu pro lado errado? Sabia que eu sou cagado, gente. Desculpa a palavra. Mas eu tenho medo. Eu sempre tive tanto medo de estragar meus jogos de tabuleiro. Bom, vamos lá. Então, teoricamente, você vai formar a ilha no centro.
Você vai ter que ocupar todas as peças que estão aqui. Todas essas peças vão vir pra cá. Vão vir pra cá. Entendi. Vão ficar tudo no centro E aí eu ponho ela do jeito que eu quiser. Aí você vai, cada um põe um jeito. Porque o importante dele é a parte de dentro, que você não sabe. Ah, tem a parte de baixo que você não sabe. Então você começa pela areia, vai pela floresta, depois vai pra montanha. Entendi. Eu costumo contar uma história que vocês são donos de uma companhia de exploradores de tesouro. Que esses são seus bonecos. Jogo, quando a gente cria história, eu acho que fica bem mais divertido de jogar. E você cria exploradores, você tem uma equipe de exploradores. Que a parte de baixo tá o valor do tesouro deles, se você olhar aqui embaixo. Entendi, tá. E vocês recebem uma notícia que vocês precisam sair da ilha, que a ilha tá afundando. Então você tem que pegar os barcos, juntar seus trabalhadores, levar para os barquinhos e fazer para os barquinhos saírem da ilha. Só que nisso, os adversários também estão querendo sair da ilha. Então tem um sabotador, vamos dizer assim. Sim, que eles estão, na verdade, tentando afundar a ilha na peça que está o seu personagem. Então você pode virar uma peça aqui, ó, nessa peça aqui surgiu um monstro debaixo dela. Então esse monstro empurra, nesse caso aqui, vai te empurrar para outro lugar. Se aparece um tubarão, o tubarão te elimina na hora. Tu sai do jogo. Sai do jogo. Ai, então você perde, por exemplo, se essa pecinha aqui valia 2 pontos, você não vai contar mais no final. Entendi. Você só vai contar quando ele chegar aqui. Sim. Então fica essa... Pô, você vai matar o meu personagem, mata o outro, mata não sei o quê. O jogo dá até 5 pessoas. Que fica bem caótico. É bem falante, então, o jogo. Sim. Eu gosto de jogo falante. Fica aquela trocação de acusação que... Poxa, eu te eu vou ter que comprar esse, cara. Na verdade, não, vou alugar. Pô, obrigado. Vou alugar. Que comprar o quê? Paguei de louco. Não, eu vou ter que alugar esse jogo, cara. Hoje não tem disponível no mercado. Então ele surgiu, acho que em 2024, aí sumiu, voltou agora no começo do ano e sumiu de novo, esgotou. Então eu não vou comprar nada, eu vou alugar, entendeu? Eu vou alugar esse jogo. Então ele é bem simples, posiciona os bonequinhos e tem que fazer fugir mais rápido. Muito legal. Não, esse jogo... Quando eu faço nossos eventos em hamburguerias, é um dos mais jogados. Pô, sim, certeza. A gente vai falar dos eventos. Vamos falar dos eventos. E aí tem essa peça aqui, que é o kaiju, que a gente chama. Tem o tubarão. E tem a serpente marinha. Que é esse que, no caso, ele que me empurrou, é isso? Isso, ele vai empurrar, por exemplo, assim, ele pode te empurrar para a direção da serpente marinha. Olha que filho da mãe. Que elimina do jogo, assim como o tubarão te elimina automaticamente do jogo. E aí, esse aqui, então, mas aí por que eu tenho essa peça? Ela fica aqui, não? Ela vai, se o teu personagem estiver aqui, nascer aqui, ele vai empurrar teu personagem pro lado. Entendi. Entendeu? Quando ele anda também, ele vai empurrar para outro lugar. Oh, meu Deus do céu. Você entendeu? Perigosíssimo ele. Então, Não, eu adorei esse jogo. Não, adorei mesmo. Olha, muito legal ele. Sensacional. Vamos guardar, porque agora a gente vai fazer o quê? Uma rodada do TEP aqui, gente, porque assim, deixa eu explicar pra vocês. Esse jogo aqui é meu sonho de criança. Vulgo, o jogo é novo, né? Mas assim, é um jogo muito legal, que eu sempre quis jogar. Um amigo meu tem, Cassiano, essa mensagem é pra você. Ele tem, e ele não leva, Thiago. Ele esquece de levar toda vez esse jogo. Aí toda vez a gente joga Sabotador, mas tudo bem, eu amo Sabotador, tá tudo bem. A gente vai continuar jogando Sabotador. Mas... a gente vai jogar esse jogo agora, porque ele é muito bom e tudo mais. E, pô, reparei um negócio. Nem todos tu consegue pôr o plástico. Não, esse eu só não pus porque é mais especial. Entendi. As outras 2 versões estão com plástico. Surradas ainda, que joga muito. Joga muito, entendi. Então tem que ficar constantemente trocando. Bom, vamos jogar esse aqui. Como tá na nossa câmera principal... Esse jogo, ele é... Peraí, aqui eu faço subir, né? Boa. Esse jogo tem um tema, então tu disse tudo. Uma batata quente. Isso. Tem o tema, e aí vamos dizer, nome de coisas que tem na escola. Tá. E aí tu clica aqui, ele vai contar o tempo e a gente tem 10 segundos para responder. Entendi. E não pode repetir a letra. Entendi. E aí aqui a gente tem, vamos dizer, uma brechinha, coringa, que o K e o W ele pode ser qualquer letra já repetida. Isso aí, pode ser. Entendi. Ou que não tem aqui. Se eu não me engano, não tem V, por exemplo. Sim. V não tem aí. Entendi, aí ele pode ser o V. E nem na versão nacional tem o V. Por quê? Tu sabe? Pô, galera do TEP, conta aí pra gente, por que não tem o V? A versão nacional as 2 versões que nenhuma delas tem o V. Que estranho, né? Tem H, que é complicado, mas não tem difícil, V. Né? E o H, ele é o H, eu vou usar o H normal. Ficou complicado também. O H tinha que ser um coringuinha também, que o H é difícil. Mas bom,
Bora lá. A gente vai jogar esse jogo agora. Eu vou jogar eu e versus Thiago e Vitor, né? E aí quem vai dar pra gente o tema é o nosso queridíssimo videomaker, que há muito tempo não aparecia aqui nas nossas gravações. Porque, né, videomaker editor tem também muita coisa pra editar, né? Quem tava cobrindo o Caio era o Cris. E aí o Caio tá aqui hoje, nesse episódio. Então o Caio vai fazer pra gente. E aí eu tenho certeza que ele já pensou, que a gente já tá com meia hora de episódio. E aí certeza que ele pensou no tema e ele vai falar agora pra gente. Caio, não pode ter umas fórmulas chinesas. O Thiago não vai conseguir, eu também não. Não vale. Né, fitofórmula. Um dia a gente, esse jogo é bom pra fazer dentro da fito, né? Esse jogo é ótimo dentro da fitofórmula pra fazer. Nome das fórmulas. Eu vou dar uma sugestão. Jogos de tabuleiro. Não, pera, aí eu perco também. Não, calma aí. Bora lá, Caio, me dá um tema pra gente jogar. Básico, animais. Animais. Tá bom. Então vamos lá, qualquer animal. Você fala e aperta. Então, então o primeiro eu falo e eu aperto aqui o meio, é isso? Isso aí. Então Sempre tá que falar, bom. aperte. Mas é fácil, vai acabar, ele vai ter que usar outro tema. Entendi. Mas dá pra perder. É mais legal jogando com mais gente. Sim. Mais gente, eu acho que é mais fácil de caótico. perder, né? Então tá bom, vai. Então o primeiro eu clico e aperto, é isso. A primeira rodada é assim, o primeiro jogador é isso. Então tá bom, vai. Então, macaco. Acho que tu tá desligado. Não. Acho que tu desligou. Eu achei que tinha ligado. Vai lá. Peraí, então vamos voltar. Vamos Vai. Macaco. Isso. Então vou de lontra. Elefante. Ok. Cavalo. Foca. Barata. Nossa. Tatu. Águia. Opa. Rinoceronte. Sapo. Pato. Rato. Pô, ele é craque nisso. Ornitorrinco. Ok. Vaca. Nossa. Meu Deus do céu. Abelha. Gato. Nossa, me ferrei. Mentira que eu vou perder. Dinossauro? Não poderia, mas tudo bem. Pô, mó engabelada. Jacaré. Puta, agora foi. Iguana? Ok. Nautilus. Mas não, pera aí, Minha Nautilus? esposa é bióloga. Pô. E eu jogo com crianças, né? Pô, aí não, pô. Então- Muito legal. Então houve empate aí. Sim. Vamos mais uma. É só arrumar ele aqui, né? Cara, é muito bom esse jogo, é muito legal, cara. E com mais gente deve ser. Tu viu que eu já comecei a ficar... Dinossauro não valia, então. Não, teoricamente não. Pô, mas animal com D, tem? Dromedário, doninha. Pô, gente, não dá. Pô, animal. A esposa dele é bióloga, tu tá macumunado com ele, né? Ela vem com Pô, os animais bizarros. Claro, não dá não. Dá mais um outro tema aí, vai. Países. Puta. Vamos CEP. Que aí pode tudo. Não, vamos país. Aí eu vou com muita apelação. Então tá, vai país. Nossa, Vamos mas zerar de novo eu vou ele. perder muito. Não, país eu vou perder. Tá, vou dar uma dica pra você, hein? Ah. Holanda. Ah. Pronto. Vai, Portugal. Legal. Moçambique. Tu não apertou. Opa. Estados Unidos. Ok. Pode ser Brasil? Pode. Nossa, vocês não estão entendendo. Pera. Dá uns brancos. Pô, perdi, velho. Não tem U também. Angola, Tasmânia. Claro. Singapura. Não tem U. Também não. Mas Não aí tem você U. pode usar o Fui W. burro, porque vai meter um Uruguai. Um K. Entendeu? Pô. Não, vamos de novo, países. Vai, vamos de novo. Vou começar dessa vez. Vai, vamos pelos que a gente já começou então. Portugal. Tá bom. Vou colocar a Holanda de novo. Tá. Então vai. Estados Unidos. Dinamarca. Agora eu vou usar minha técnica. Uruguai. Tá bom, vou estragar sua técnica. Uganda. Também com U. Nossa, eu vou só porque ele falou Singapura. Isso.
Vamos lá. Lembrei. Vai. Colômbia, Jamaica. Brasil. Amsterdã, tá certo ou não? Amsterdã é a capital da Amsterdã é a Holanda. capital. Tá maluco? Pera. Era com A, tinha Angola, Portugal. Eu sou muito ruim, gente. Olha, também não quero falar nada, mas minha mãe me forçava a decorar as capitais. Pô, Caio, não, tá macumunado, pô. Não, que isso? Repórteres da televisão brasileira. Não, aí, Vera, aí também fica muito... Nem eu lembro, tá? Nem eu lembro a galera. Pô, dá mais um, vamos... Gente, eu adorei. Pera, senão a gente vai ficar só nisso. Vamos só mais um. Me dá mais tema aí, que é legal também a gente fazer. Aqui atrás, por exemplo, no jogo, ele vem com as categorias, ó. Algumas sugestões você pode pegar daqui. Mesmo estando em inglês, a gente traduz. Pega aí. Ah, legal. Nossa, ele fica aqui guardadinho. Sim. Que legal. O que é o preto, o que é o azul? É só escolher. Entendi. Na verdade, quando você ganha a rodada, por exemplo, se eu tivesse ganho as duas, uma carta iria pra mim. Uma carta iria pra mim. Entendi. Pô, eu gostei dessa aqui, hein? Nome de pizza, é isso? É. Cobertura de pizza. Cobertura. Não, vamos sabores de pizza, sabor então, de pizza, vai. Isso aí. Nem sei também. Inventei, mas não sei também. Como é que é o nome daquela pizzaria famosa do Guarujá? Que tinha até frango em cima, esse frango... Putz, não lembro. Tem uma que é assim, né? Tinha um frango, literalmente. Frango. Não lembro. Bom, o que eu posso falar é, se a Big Pizza quiser patrocinar a gente, eu compro um e fico jogando todo episódio. Vai, bora lá então, vai. Pô, vou começar com uma que só tem Santos, então. Santista. Ok. Vou pro básico, hein? Você pode Vai. ficar com calabresa. Pepperoni. Vai valer 3, 4, 5, que vai valer? Vai. Mussarela. Não apertou. Quase, hein? Deixa eu ver. Pode repetir a palavra. Portuguesa. Tá. Pode fazer isso, então tá. Cadê? Ganhei. Mas também eu precisei ir não sei aonde pra mim ganhar. Não, olha, maravilhoso esse teu jogo. Aguarda aí, certinho. Ui, pra gente. Cara, ele é maravilhoso esse jogo. Eu vou ter que alugar. O pessoal pede bastante. Não, eu vou ter que alugar, cara. E esse eu tenho 2 versões. Então eu vou alugar. Já que o meu amigo te esquece, eu vou alugar. Gente, depois desse momento, desse combo aqui de partida que a gente rolou aqui nesse momento, muito legal. Muito legal. A gente falou um pouquinho sobre... Mas hoje em dia, tu consegue me dizer quais são os jogos mais alugados? Hoje, Azul, Dixit e Zombicide. Cara, como é que o Azul pode ser alugado, hein? Tanta gente eu vejo no TikTok falando mal dele. Então, o TikTok, qual é o público do TikTok? Tem isso. É um público mais jovem, né? Então, o TikTok não é o público para ele. Entendi. Eu acho que nem Dixit é tanto, sabe? Eu acho que eles querem mais uma coisa mais dinâmica. Mais rápida. O TikTok né? é dinâmico. Né? Sim, tá certo. Então, de repente, até o Trio, o Taco, são jogos mais dinâmicos. Então, o Azul... O Azul, Dixit e Zombicide. Você sabe qual que é o Zombicide? Sim. As miniaturas. Que foi um jogo que me trouxe de volta os jogos do tabuleiro. Entendi. Mas Azul é mais paradão mesmo, uma média de idade mais alta. Bem abstrato, é lindo na mesa, ele é maravilhoso na mesa. Acho que ele e o Harmony são os jogos mais bonitos que eu tenho para colocar na mesa. Sim, ele é bem... Já a caixa deles dois é bem bonito. E ele tem essa mais contemplativo, né? Mais gostoso. Você pensa mais estratégico. Entendi. Não é tão dinâmico como o pessoal. Até o Survive é mais dinâmico, né? Então é o que atrai o público mais jovem. Entendi. A nossa faixa etária de público é de 25 a 45, mais ou menos, né? Então a gente consegue dividir. Sim. Saber quem prefere o que de jogos. E os eventos? Eu sei que agora a gente tá... Deixa eu só explicar pra galera. A gente tá gravando... E aí a gente tá gravando o nosso episódio em junho, né? Que eu expliquei pro Thiago. A gente normalmente não faz tão gravando assim antes pra postar. Mas porque eu vou estar um pouquinho longe de Santos por uma data agora de junho, e a gente já tá gravando pra gente já ter ele em julho. Certo. Então passou já um dos eventos que tu participou, mas tu participa de alguns eventos. Sim. Como são esses eventos?
Então, agora, por exemplo, em junho, logo após a gravação, nós vamos ter 2 eventos. Sim. E vai ser nosso costumeiro jogos de tabuleiro, uma hamburgueria. A gente constantemente está procurando opções de hamburgueria. Esse que vai rolar em qual hamburgueria? Vai ser na Pareja Parrilla, Tá. que fica no Blue Office. Vocês fizeram um no Nox? Sim, Bar também. mas era parceria. Parceria. Não era minha organização. Sim, tá. Mas eu fiquei responsável por toda a parte de jogos. Fizemos eventos de trivia. Tudo foi pelo Koala. Tudo pelo Koala. Entendi. Então, mas toda a organização, convite... Foi da Camille. Da Camille em Santos. Ela já teve... Aqui, o episódio dela é bem legal. Entendi. E aí, quando tu organiza... Então, a nossa organização a gente fecha um grupo de Sim. 25 pessoas. Se você não tem com quem ir, está sozinho, ou não conhece ninguém. Tem um rapaz que eu conheci na Gibiteca, o cara tá conversando. Depois daquele dia, o cara foi 3 eventos seguidos. Caramba, e que tá legal, adorando, cara. tá participando com a gente. Então, tem nossas mesas, jogos, a gente disponibiliza os jogos. A gente não costuma colocar jogos mais pesados. Por exemplo, Catan. Catan é um jogo super tranquilo, mas é um jogo que tem umas 2 horinhas. Então a gente prefere rotacionar um pouco. Claro. A não ser que o cliente fale assim, Thiago, me inscrevi, eu quero jogar Catan, eu quero ficar essas 2 horas. Então, beleza, a gente leva lá para... Entendi. Quem A turma que quiser jogar, se joga. Exatamente. Entendi. Então a gente passa lá. Isso no dia 14. No dia 18, a gente vai fazer de investigação. A gente vai fornecer um caso para as mesas, e do mesmo caso, que a gente faz uma historinha, que a gente roubou um caso do Sherlock Holmes, a gente tem que resolver antes dele, para provar que nossa agência é melhor que a dele. Legal. Então a gente faz uma historinha, fornece para as pessoas um calhamaço de informações, vendo dentro de um envelopinho, e a equipe vencedora ganha um prêmiozinho no final. Legal. Então todo mês a gente faz eventos. Mês passado, curiosamente, a gente não fez porque tinha essa da Camille que foi feito na Nox. Em maio, então só pra galera não se perder. Isso, Em maio não fez porque aí teve esse da Camille, entendi. Correto. Então, mas o nosso evento, a gente está geralmente no meio do mês. A gente costuma fazer em algumas hamburguerias. E estamos em busca de outras opções. Claro. Eventos não nossos, por exemplo, a gente já fez Gran Bazar, a gente já fez o Anime Santos Geek Festival, lá no Valonga? Não, no Contrapraia. Tá, que agora não é mais Blue Med, tá, sei. Já fizemos lá, já fizemos na Frontaria Criativa, já fizemos no SESI. Caramba. Então já fizemos uma série de eventos que nesses eventos a gente tem uma recepção melhor do que a gente leva para as pessoas. Entendi. Né? Porque como o nosso atendimento é via WhatsApp, e aí como é que foi o feedback? E aí como é que vocês acharam? Que não sei o que. As pessoas, foi legal, mas a gente não sente não vê nos olhos das pessoas o quanto o jogo mexeu com ela. Né? Agora, num evento, é sensacional. Então, por exemplo, teve um evento que o cara ficou 10 minutos me agradecendo porque a mãe dele levou uma senhora de 75, 80, não lembro agora a idade, que tinha Alzheimer, e não estava se conectando mais com nada, e ela fez a montagem de pecinhas. Caramba. Lá e falou assim, olha, Thiago, eu não via muito tempo minha mãe sorrindo. E esses 15, 20 minutos que você tá aqui com ela está se divertindo muito. Então, um cara emocionado, virou meu cliente. Já tive mãe tirando foto de filho, que o filho, meu filho só fica na tela, ele tem TDAH e não fica para nada, e tá 1 hora montando o jogo que você está propondo para ele jogar aqui. Então, ela tirou um monte de foto, me abraçou, fez um monte de coisa. Emocionante, então, sim. Esse retorno é legal. E é nos eventos presenciais que a gente sente. É o maior retorno que a gente tem. Saber como que tá legal nossos eventos. Claro, também conhecer o pessoal, né? Exato, bacana. Exato. Quando eu faço os eventos em hamburguerias, esses lugares fechados, mas nosso, a pessoa fala, pô, se divertiu. Eu vejo que tá dando certo pelo sorriso. Sim. Gargalhada. No evento da Nox, você já ouviu falar de Telestration? Não. Telestration é um jogo de telefone sem fio, só que com desenho. Olha que legal. Então você desenha uma coisa, você tem uma palavra, você vai desenhar. Só que nem todo mundo é um bom desenhista, né? Sim, eu sou horrível, por próxima pessoa, a pessoa vai ter que interpretar o que você desenhou. Que legal! Então você desenhou jogo legal! Então, cara, você desenhou uma bola. Mas a pessoa entendeu um círculo, um anel. Aí o outro já desenhou uma moça segurando um anel no dedo, que era uma bola. Então você tá rodando até voltar na sua mão, já tem um monte de coisa confusa. O pessoal tava passando mal de dar risada na mesa. Com os desenhos malucos que tinha na mesa, entendeu? Na Nox a gente fez uma atividade, um jogo chamado Happy Sound.
que eu chamo que é o jogo da feira. É um jogo simples, com um pouquinho mais de 8 cartas para cada pessoa, que só tem 4 símbolos na carta, que você faz gestual, que é pegar na mão, estica o braço para mim, estica mais. Que são os 2 rabinhos do salmão. Sim. Tem o high five, que é bater na mão no alto, tem o soquinho e tem o trocar de lugar com a pessoa. Entendi. Só isso. Só que em volta de um aqui na mesa não daria porque é muito grande. Sim. Mas, por exemplo, num lugar pequeno, então você fica falando alto. Quem tá com a carta, toca aqui, aí fica esticando a mão, toca aqui. Então fica gritando ao mesmo tempo. Então, troca, então você fica gritando. Quem quer trocar comigo? Troca de posição na mesa, fica girando, gritando. Cara, vira uma feira. Eu adorei. Vendendo os últimos produtos para se livrar do estoque, sabe? E lá, a Nox, no final, eles liberaram espaço para clientes normais, fora do evento. O pessoal ficou chocado. Claro. E as meninas se divertindo no horror. Teve uma menina que veio jogar com a gente, ela largou o jogo no meio, que ela falou assim, é muita vergonha para mim. Mas é extremamente... Eu já fiz esse mesmo jogo lá na frontaria, a moça teve que se retirar pro toalete, de tanta risada. Meu Deus do céu! Porque é um jogo divertidíssimo. E vendo isso, essa alegria, vendo atingir as pessoas que não jogam, têm dificuldade de jogar, é um retorno gratificante. Não, é muito legal. Que só os eventos fazem. Não, sim, eu acho muito legal. E aí, uma pergunta. E se a empresa quiser contratar a Koala também? Dá para fazer um evento corporativo com vocês também? Sim, a gente tem propostas para escolas. Legal. A gente está até tentando dar uma polida melhor nas propostas para levar no segundo semestre, que geralmente o segundo semestre que eles tiram para fazer a grade curricular do ano seguinte. Sim. Né? Então tem muitas escolas que estão colocando em contraturno. Para escolas a gente quer falar que, por exemplo, nós não queremos ensinar nada para os alunos. Não é nosso objetivo ensinar. Quem está lá para ensinar é o mestre, é o professor. Perfeito. Nós queremos facilitar. A gente quer dar ferramentas para os professores aplicar em sala de aula. Por exemplo, a gente tem ferramentas de matemática, jogos de matemática maravilhosos. Mas a gente não quer ensinar matemática, a gente quer que os professores possam usar essas ferramentas. Você conhece o Jenga, a torre, você está fazendo conta com torre. Dar um manual para as crianças lerem, um manual simples para as crianças lerem, está praticando a leitura. Exatamente. Sabe? Então tem série de atividades que a gente pode fornecer para escolas. Tem RHs de empresa hoje que selecionam os seus candidatos através de jogos. Olha. Você põe o jogo lá, para as pessoas se divertirem no jogo, e não fala mais nada. Nesse jogo você consegue tirar quem que trabalha em conjunto, quem fica na dele, quem é um alfa que quer ganhar todo mundo, não se importa o resto, quem que é o cara que fica mais paradão, que é retraído. Então você consegue perceber muito legal. O perfil de cada um. Sim. Muita empresa de RH está fazendo isso, sabe? Ginástica laboral, em vez de ficar aquela sinuquinha ou aquele sinuquinho na hora do almoço, ou tênis de mesa, ou ficar só assistindo televisão, tem empresas que estão colocando jogos de tabuleiro para ativar as pessoas, trabalhar a cabeça, relaxar a cabeça. Uma proposta que nós somos, até para hamburguerias, mesmo pizzarias, a gente conhece biblioteca. Nós temos a opção de ajudar a fazer uma consultoria de ludoteca. Sabe? Então, por exemplo, você pede um hambúrguer, tem hora que você vai esperar 15 minutos, 20 minutos para chegar o hambúrguer. Então, por que não distrair essas pessoas? Sabe? Então, não estou falando para jogar jogos survival, estou falando para jogar jogos assim. Isso, sim. Um trio, um pequenininho, sabe? Que é um jogo que você acaba em 5, 10 minutos, você acaba o jogo, faz algumas rodadinhas mais. São jogos que vão ter deterioração mais alta. Sim. Mas normal, a gente projeta para que tenha isso mesmo, para cada 6, 7 meses trocar. Exatamente. Sabe? Então, são algumas das nossas para fazer para a escola. Hoje em dia as escolas estão... Até recentemente estava incontrolável o uso de celular, mas agora vem aquela lei proibida. Sim. E tem muita escola adaptando o que fazer com as crianças nesse período. Faz novos jornais, voltaram aquele negócio de jornal de escola, que era maravilhoso, rádio de escola, que era maravilhoso, fazer clube do livro. Sim. E tem escolas usando os jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro, tem prefeituras no Brasil que estão colocando jogos de tabuleiro para serem inseridos nas escolas públicas. É muito legal, isso eu acho fantástico. Então, pode conversar com a gente. O Vitor quer fazer uma festinha, está cansado do mágico, está cansado do cara da bexiga, do Homem-Aranha. Podemos fazer nossa festinha, levar nossos jogos. Tiago, não quero você aqui, só quero os seus jogos. Minha dica, fica à vontade. Só que alguns jogos você quer em manual, precisa aprender a jogar. Sim. Se quiser que a gente vá, tem um curso adicional. Então,
existe N formas de trabalhar Não, com a muito Koala, legal, sabe? Então, muito legal. Não, eu adorei. Não é só locação. Sim, eu adorei. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio. Cara, foi um episódio muito legal, de verdade. Muito obrigado por ter vindo. Adorei que você trouxe aqui alguns jogos. Bom, meu namorado vai acabar comigo, porque ele falou, mostre jogos diferentes. Eu mostrei tudo que a gente já conhece. Não, esse aqui eu acho que ele vai gostar. Esse a gente não conhecia. E o resto a gente já conhecia tudo bom. Os que a gente não conhecia, ele vai matar que eu não mostrei o azul, que ele é louco pelo azul. Jeff, desculpa, amor, mas, cara, os que eu mostrei que eu gosto muito, não tem como. Mas o que eu quero te falar como é que a pessoa acha a Koala, como é que ela entra em contato, como é que eu posso te seguir, continuar acompanhando e tudo mais. Até que lugares da Baixada a galera consegue, por exemplo, alugar e tudo mais, essas coisas. Tá, antes de passar o nome, eu queria só fazer um adendo que nossa proposta da Koala e de outras luderias físicas ou as locadoras não é tirar as pessoas jogar o celular fora, brigar com as pessoas do celular. Não é essa a proposta. Você tem seus filhos, você tem seus pais. Os filhos estão crescendo e uma hora vão para a escola, você não vai ter mais contato com eles. Seus pais, inevitavelmente, uma hora vão se partir. Então, a nossa proposta é você, já que você se conecta tanto com tela, seu trabalho, suas obrigações, tentar se conectar com essas pessoas, o que te faz bem, com as pessoas que você ama, sabe? Então, a nossa proposta é essa. 15 minutinhos, 30 minutinhos, se for gostarem muito, 1 hora, mas tenha esse minutinho de lazer com seus filhos, com seus pais, porque uma hora seus filhos vão ser você e você vai ser seus pais. Então, a gente tenta incentivar isso. Não estamos querendo brigar. Não vou dizer que eu não uso celular, mas eu tenho minha hora de saúde mental, uma hora de calma, tranquilidade, conversando com os filhos, explicando de forma lúdica. Sim. Então, essa é a proposta da Koala. Tá? Eu acho que não só da Koala, mas quem trabalha nesse meio, sério nesse meio. Tá? Para nos encontrar, falar com a gente, nós estamos no Instagram, Koala Games BG, e temos nosso site, koalagames.com.br. Todo o nosso contato mais através do WhatsApp. E uma coisa legal que nós fazemos é uma triagem com quem nos procura. Porque se você não conhece jogos de tabuleiro, a gente conversa, explica, faz uma pequena triagem, porque não adianta eu colocar um jogo complicado. Outro dia uma pessoa alugou um RPG pesadíssimo lá com a gente, levou para casa, ficou 7 dias, falei, Thiago, estou devolvendo, mas eu não entendi nada, muito complicado. Falei, conversa com a gente. Qual a idade das pessoas que vão jogar, qual que é a quantidade de pessoas que vão jogar, se já tem experiência. Porque não adianta você jogar no meu acervo de jogos, você vai ficar perdido. Vai entrar na biblioteca, você vai ficar perdido com o que pegar. Então fala, vai para X pessoa, então eu quero jogo rápido, quero jogo devagar. Porque senão você vai ficar procurando 10 páginas que eu tenho lá de jogos, você vai ficar perdido, vai chegar na última e cansou. E o jogo ideal para você estar na última. Então você não vai chegar na última. Então a gente gosta de fazer essa triagem. Tem gente que se incomoda de que eu faça essa triagem. Não quero fazer triagem e não dá retorno. Tudo bem, mas é só para teu bem eu te ajudar. Sim, então, claro. Super concordo. Experiência, fala, Thiago, eu jogo Catan, já jogo Azul. Tá bom, o site está à tua disposição, pode ver à vontade. Então eu faço uma pequena triagem dessas pessoas. Não, então, legal. Esse é o nosso trabalho. E aí, se eu sou de São Vicente, Guarujá, Praia Grande eu consigo? Como é que tá esse logística ainda? Nosso trabalho a retirada é tudo por conta do cliente. Entendi. Toda por conta do cliente. Sim. Já tive clientes que pediram para entregar na Praia Grande. R$45 para ir, R$45 de voltar de serviço de aplicativo. Quer alugar? É isso que nós temos. Sim. Eu tenho 2 amigas que estão abrindo locadoras, tem locadoras em São Vicente. Eu indico primeiro elas, porque eu acho que nada mais justo que ajudar o pessoal do local. Se ela não tiver, fala comigo, eu tenho aqui, se ela não tiver o jogo, eu tenho, fica à vontade, mas dê valor para ela. Tanto que nossos eventos da Nox, elas me ajudaram atendendo as mesas. Entendi. Se ela tiver evento lá e eu precisar me ajudar, claro, vou ajudar. Então tem essa troca. Então, Guarujá tem atendimento em Guarujá, tem o Felipe da Big Fan, da BG Fan, são ótimos e estão até mais tempo que a gente no mercado. Sim. Só que quer levar para Guarujá? Tem seu frete, tem seu custo. Perfeito. Se você tenha passando por Santos, aí, ok. Pega com a gente. A gente está situado no Gonzaga, super fácil o acesso. Se o pessoal não deve conhecer o Estúdio Rock, em frente ao Estúdio Rock. É isso.
É isso. Olha, muito obrigado. Foi um episódio muito legal mesmo, viu? Prazer foi o meu. Pessoal, não esquecendo, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora aqui do nosso podcast. Quer saber mais? QR Code está aparecendo aí na tela, ou entra no fitoformulanatural.com.br, vai lá conhecer as fórmulas chinesas da Fitofórmula e também os produtos de skincare, que é uma maravilha, o protetor solar, as máscaras, vale a pena você conhecer. Vale lembrar que para as fórmulas, a gente sempre indica você procurar um prescritor das mesmas. Então você vai acessar o QR Code que está na tela, o guianaturalsaude.com.br. E aí, lá você vai achar um prescritor mais perto da sua casa. Vitor, não achei. Não tem problema. Tem vários prescritores que atendem de forma online, tá bom? Então bora ter uma vida muito mais natural com a Fitofórmula. E olha, Fito, adorei pra fazer com a galera aí que trabalha no grupo Fitofórmula um tap de só fórmulas chinesas. Imagina? Legal, eu já ia perder tudo. Bom, é claro que a gente também tem o patrocinador do Espaço Tauri junto com a Tauri Marketing, esse espaço maravilhoso que a gente grava o nosso podcast, que você consegue gravar seu podcast, transmitir ao vivo, consegue gravar seu curso, sua aula, realizar o seu curso, fazer a transmissão ao vivo do seu evento e, é claro, realizar o seu evento. Aqui cabem mais de 100 pessoas. Quer saber mais? O QR Code do espaço está aparecendo aí na tela ou entra no spacotauri.com.br. Não funcionou o spacotauri.com.br porque a gente está atualizando o site? Entra no QR Code que já vai estar certinho, tá bom? E também você tem o QR Code da agência Tauri Marketing. Para você alavancar o seu sucesso no digital, você precisa da Tauri Marketing. Tem várias coisas, gente. Tem social media, editor de foto, editor de vídeo, videomaker, fotógrafo, copyright, design, tráfego pago. Tudo que você precisa tem na Tauri Marketing. Acessa aí, tá bom? E olha, chegamos ao fim do nosso episódio. Aproveita e já se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, deixa um comentário aí pro Thiago, se você também gosta dos games aqui de tabuleiro, manda aí pra gente discutir junto, que a gente encaminha pra ele, aí ele vem aqui responder vocês e a gente também pode responder, tá? Pra você que tá nas plataformas digitais, uma alegria você tá acompanhando e escutando a gente pelo Deezer, Spotify, Apple, Amazon, seja qual for. Segue a gente também, que daí ou vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder quando tem episódio novo, tá? Segue o TauriCast nas redes sociais, lá no TikTok tem cortes menores de vários episódios, é bem legal de acompanhar, tá bom? Tem mais algum recado? Eu acho que é isso, pessoal. Acho que é isso, tá bom também de recado, acessa aí a Machi, pede o seu frango coreano, experimenta, é claro. Quer também me acompanhar nas redes sociais, @Vitor Leutz, tá bom? Em qualquer uma. Thiago, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um episódio maravilhoso. Galera, pôde conhecer alguns jogos. Ou se você também já conhecia, desculpa aqui falar dos que eu conhecia, né? Porque eu gosto, mas foi um episódio muito bom de verdade. Acrescentou aqui no TauriCast, foi muito bom, viu? Foi um prazer. Espero uma próxima oportunidade e daí, de repente, trazendo um cupom para algum evento. É isso! Perfeito, perfeito. Vai ter a próxima. Aí no próximo a gente apresenta jogos que a gente não falou aqui, jogos que a galera não conhece, tá bom? Quem também eu não trago só jogo que eu conheço, a gente faz mais esse bate-bola bem dos jogos mesmo, tá bom? Perfeito, perfeito. Obrigado, viu? Tchau, tchau, pessoal.